Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de um advogado pesquisador capixaba que se encontra na Austrália, inclusive prestando serviço na área jurídica e na área da pesquisa jurídica ao governo daquele país. Eu me refiro ao advogado pesquisador Vinícius Guedes de Oliveira, com quem nós vamos conversar agora. Vinícius, da Praia da Costa para Adelaide. É um pulo. Nossa senhora, você virou o mundo, você foi quase uma ponta do mundo. E em que situação que você foi, primeiro que você chegou lá? Como você foi para lá? Olha, eu tava bem satisfeito assim, com a situação brasileira no geral, acho que nem precisa se alongar muito sobre isso. E a minha, na época, namorada, agora noiva, ela ganhou uma bolsa de doutorado, ela é pesquisadora na área de engenharia, para a Universidade de Adelaide. Uma universidade lá chamada Universidade de South Australia, em Adelaide, South Australia. E a gente nem conhecia, na verdade, esse estado, mas nem pensamos duas vezes e resolvemos ir. Aí chegamos lá em 2019, ela já na universidade, eu trabalhando em basicamente tudo, até que eu consegui me enveredar para a minha área mesmo, essa área jurídica. Que é onde você tem graduação, né? Que é onde eu tenho, isso, sou formado aqui pela UFS, e aí lá eu comecei a trabalhar nessa área de direito espacial, que é um ramo do direito internacional público. Então, é internacional aqui, é internacional lá, é algo comum, não seria tão diferente como um direito criminal lá ou um direito criminal aqui, que é completamente diferente. Então lá eu consegui exercer, consegui entrar nessa área, principalmente da pesquisa. Tá, e como é que você chega a essa área específica do direito espacial, que para nós, terráqueos, soa como uma coisa tão assim, tão abstrata, digamos assim. Nós estamos discutindo que quem tem que chegar primeiro manda? Foi o seguinte, eu acabei chegando lá no epicentro de todas essas questões espaciais da Austrália, que eu não sabia também na época, mas o estado em que eu estou, que é o estado da Austrália do Sul, ele é o centro de todas as operações espaciais da Austrália. Então a gente tem uma agência espacial australiana, bem recente inclusive, foi feita em 2018, que a sede é lá. A gente tem importantes bases de lançamento lá. E aí quando eu entrei em contato com professores de universidades lá, me apresentei como advogado, vários deles me questionaram sobre a minha experiência em direito internacional. E aí, como já trabalhei com direito internacional, falei que sim, não teria problema nenhum. E aí eles me apresentaram projetos em direito espacial. Eu também achei aquilo bem curioso, na realidade, nunca tinha trabalhado com aquilo, nunca tinha nem pensado naquilo, para ser sincero. E comecei a trabalhar nessa área, comecei a pesquisar essa área e vi que é um mercado gigantesco. Você já viu um videozinho que está rolando aí nos Zap da Vida, que mostra a Terra numa perspectiva? Aí ela vai ficando na real perspectiva dela perante as 250 milhões, junto aos 250 sistemas solares da galáxia, de uma galáxia que é 250 milhões de galáxias que tem no universo. Isso não é algo pretensioso, não a gente imaginar que a gente vai regular lá fora. Não, na verdade a gente não quer nem regular lá fora, a gente quer regular o nosso comportamento aqui lá fora. A gente quer regular, nós queremos nos regular, só que... Vamos combinar aqui como é que a gente chega lá. Exatamente. E na realidade a gênese do direito espacial é essa. Ela surgiu ali na Guerra Fria. A ONU, assim, todo mundo bem aterrorizado com... No planeta Terra, todos os campos de batalha possíveis já tinham sido ocupados. Então, ar, superfície terra, terrena, mar, tudo. E aí o medo era que esse campo de batalha pudesse ser estendido ao espaço, até de forma nuclear. Então, eles criam um comitê chamado UNCOPUS, que é um comitê para uso pacífico do espaço sideral, e começam a legislar sobre o espaço. E aí a gente tem dois atores principais, são os Estados Unidos e a União Soviética. E a partir dali eles criam 5... E o dragão chegando. Exatamente. A águia e o urso brigando e o dragão chegando. E eles criam 5 tratados internacionais ali, que são assim, os principais documentos até hoje. O último
foi o Tratado da Lua, um nome bem curioso até, que é de 79, e desde então a gente não tem documentos tão relevantes assim, numa perspectiva tão abrangente, assim, feito nas cadeiras da ONU. O que a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos agora ele fez uma nova iniciativa que são os acordos de Ártemis, que é um documento... No reconhecimento. É um documento da NASA, na realidade. Ele até abriu para consulta pública de outros países, mas assim, de maneira limitada, e ele estabelece como ele entende que deva ser utilizado, deva ser explorado o espaço sideral. Até porque assim, os principais documentos que a gente tem, eles são muito axiológicos, eles são muito principiológicos, muito vagos. Fundamentos. Isso. Então, eles dão uma ideia. Assim, eles dão a ideia de que o espaço, nenhum país pode clamar soberania no espaço. Eles dão a ideia de que é um bem para toda a raça humana. Só que eles não explicitam com mais... É muito vago, né? Exatamente. Muito vago isso, muito vago. Entendi. E aí, para o cenário atual, que são pequenas empresas, médias, grandes empresas, mas empresas privadas chegando nessa corrida espacial, eles precisam, até por uma segurança jurídica, eles precisam de algo mais concreto. Eles querem, mas se isso acontecer, a quem eu pago? Quanto eu pago? O que acontece? Quem me processa? A quem eu processo? Eles querem saber questões muito mais concretas do que se o espaço pertence a todos e tem que usar de maneira pacífica. E aí os estados agora eles tentam, em consonância com essas legislações internacionais, criar suas próprias legislações domésticas. A presença hoje é do advogado e pesquisador Vinícius Guedes de Oliveira. A gente volta já. Voltamos com a presença do advogado e pesquisador Vinícius Guedes de Oliveira. Vinícius, você citou me parece 4 ou 5 grandes pactos supranacionais que existem envolvendo o espaço sideral. Se particularizou Ártemis, esse tratado que ele é proposto pelos Estados Unidos ou não acatado pelos Estados Unidos, ele é proposto pelos Estados Unidos. Isso, ele é todo formulado nos Estados Unidos. Os 5, na realidade, que foram feitos no período de Guerra Fria, eles foram todos realizados na ONU, nas cadeiras da ONU. Sim. O último, o Tratado da Lua, ele gerou muito debate. Ah, entendi. E ele foi considerado um fracasso porque as potências espaciais... na época, União Soviética, Estados Unidos, China... Foram signatários. Exatamente. Então ficou uma lacuna grande, porque esse Acordo da Lua ele versa principalmente sobre a exploração de recursos em corpos celestes. Então ficou essa lacuna e ninguém conseguia se acertar. Então, recentemente, foi no governo Trump, e os Estados Unidos criou o Ártemis, os Acordos Ártemis. E esses acordos, eles usam assim, a ideia deles para o que seria aceitável, o que seria condizente. Mas na prática eles estão assegurando, digamos assim, assegurando os direitos de quem vai lá, investe e de uma certa maneira, por exemplo, tem muitos metais nobres nos corpos celestes, pelo menos suspeitos que tenha, né? Então os caras vão lá, investem e depois não vai querer que isso de fato seja comunizado, né? Exatamente. A ideia é essa. A ideia é promover segurança jurídica para esses novos empreendedores. Os Musk, o Elon Musk, o Jeff Bezos, com essas corridas deles aí. Isso, porque assim, até 30 anos atrás, o cenário espacial, ele era completamente dominado por estados, grandes lançamentos de grandes foguetes, Sim. tudo isso. Hoje em dia a gente tem empresa que lança satélite de $30 mil, $20 mil. O custo do lançamento é muito mais barateado. Então os Estados Unidos, além dessas gigantes que você citou, ele também pretende dar uma segurança jurídica a outras pequenas empresas. Entendeu? O Brasil, inclusive, é signatário do acordo do Ártemis. Juridicamente, é um documento muito incentivador mesmo, muito bom nesse sentido. A única crítica que é feita, principalmente pela China e pela Rússia, é que os Estados Unidos usou de uma maneira não comunitária para esse debate. Ele simplesmente é como se a legislação doméstica estivesse se sobrepondo a uma legislação internacional, entendeu? Mas na verdade é uma lacuna internacional. Entendi. Mas assim, é um acordo que com certeza
visa promover essa subida da indústria espacial. Não, se você considerar a disponibilidade de recursos dos estados para bancar empreitadas como essa, né, e a exuberância da iniciativa privada, a gente cita os dois caras, é óbvio que você privatizar essa corrida, digamos, ela tende a ser mais rentável mesmo, né? Agora a questão é discutir a apropriação disso, né? Porque, por exemplo, eu sempre achei, quando vi a primeira vez que falaram que você estava falando, assim, será que combinaram com os marcianos? Bom, mas piadinha à parte, e essa papo de que é a lua dos poetas, a questão é a seguinte, como é que está o Brasil nessa situação? Na rabada, lá esquecido? O Brasil hoje, ele é uma potência regional, digamos assim, na América do Sul. No bloco abaixo do Equador. Exatamente. A gente tem o centro de lançamento de Alcântara, a gente tem a Agência Brasileira Espacial, que versa sobre Alcântara também, só que o que falta para o Brasil é uma legislação própria. Então, hoje em dia, que seria a Lei Geral do Espaço, que a gente está dando passos com relação à criação dela, mas hoje em dia, se eu sou um investidor, eu tenho uma própria empresa de satélite, de qualquer tipo de lançamento. Está claro para mim, se eu quero lançar da Austrália, está claro para mim quanto eu pago, a quem eu pago, que licença eu preciso tirar, quanto isso vai me custar. No caso de uma tragédia, no caso de um acidente, quanto de indenização, quanto de seguro. É muito mais atrativo para mim. Então a gente tem Alcântara que fica a 2 graus sul do Equador, então por isso ela requer menos combustível, até 30% Mais menos. vertical, né? Na realidade é porque é um ponto que tem mais velocidade. Então ele aproveita essa velocidade do eixo terrestre. Isso, e aí economiza o combustível. Então na realidade, e a gente tem isso, só que a gente tem um cenário completamente incerto. Eu não sei, se eu quiser trazer esse meu lançamento para o Brasil, eu não tenho ideia hoje do quanto eu vou pagar. Se ocorrer uma tragédia, do quanto os meus bens são comprometidos por isso, em relação à indenização, em relação a seguro. Então, o primeiro passo que o Brasil deve dar para atrair esses investidores e para fomentar o mercado interno também é a elaboração de uma legislação doméstica própria, que verse sobre essas coisas. Quer dizer com na eventualidade de um acidente desse, um artefato desse cai sobre uma cidade, provoca vítimas, ou enfim, produz uma tragédia, isso hoje é objeto do direito internacional. De que área do direito que se ocupa disso? Do direito espacial. Do direito espacial. Depende de onde esse objeto vem, na realidade. Se é um objeto espacial, isso já aconteceu, por exemplo. Em 79, se eu não me engano, um satélite soviético caiu numa área inóspita, desabitada, mas uma área canadense. E era um satélite que ele tinha energia nuclear. Ele era propulsionado por energia nuclear. E então a gente tem, acho que desde 73, se eu não me engano, um tratado internacional que versa sobre responsabilidade de danos causados por esses objetos. Então hoje a gente tem um mecanismo, mas como eu disse, como esses 5 principais tratados são pouco detalhados, são muito principiológicos, muito axiológicos, mesmo assim há várias formas de burlar isso. Então, por exemplo, o prejuízo estimado nessa época foi algo em torno de 14 milhões de dólares. A União Soviética, na época, ela pagou algo perto de 3 milhões de dólares. E ela quase não pagou, porque o direito internacional, muitas vezes, muitos dos tratados, eles são chamados de soft law, porque eles carecem... Leis brandas. Eles carecem de força de imposição, entendeu? Sim, é mais recomendação do que uma determinação. Exatamente. Uma prescrição. Você sabe que o conceito de holos, de visão do conjunto, surgiu quando os primeiros astronautas deixaram a órbita e, ao verem a Terra lá de cima, perceberam que interessante, lá eles não viam fronteiras. E é interessante imaginar de lá, essa bolinha aqui, tentando criar esse tipo de regulação, né? Sim, a gente está tentando. É complicado, a gente enfrenta várias barreiras, principalmente aqui no Brasil, em que o direito espacial, a matéria espacial, de maneira geral, ela ainda é tratada, na minha visão erroneamente, como algo excêntrico, como algo peculiar, entendeu? Fora da nossa realidade imediata. Exatamente. Enquanto que é uma indústria bilionária. Para mim, algo excêntrico tem que ser algo que não põe comida no prato.
Se a gente investe, se a gente se torna uma superpotência regional ou, quiçá, mundial daqui a alguns anos, isso significa capital para o Brasil, significa geração de empregos, isso significa geração de renda. Não, e toda a fronteira do conhecimento que se expande a partir disso, né? Exatamente. Também. Que depois cai no eletrodoméstico aqui. Exatamente. Né? Porque até quando a gente vai ter que sempre importar tudo. Né? Essa visão brasileira de ter uma economia à base de commodity, acho que ela já provou que ela é, no mínimo, incerta. Então, assim, acho que está na hora da gente se colocar como potência, pelo menos inicialmente, assim, regional, começar a produzir os nossos próprios equipamentos, equipamentos de alto valor agregado, e quem sabe no futuro até exportar isso para outros países, entendeu? Se tornar esse tipo de referência, esse tipo de... fazer igual a gente faz com nossos craques do futebol e fazer com outras questões também. Vinícius, quero agradecer muito a sua presença aqui, desejar todo sucesso para você lá e que você, não que você seja um espião, mas seja um observador brasileiro em terra, numa área onde o conhecimento ainda não é acessível a nós brasileiros, exatamente porque ele reflete também a preocupação de sociedades mais organizadas, mais centradas, né? Mais até comprometidas com o próprio corpo social que ela representa. Não, eu que agradeço. São conversas, são debates como esse que têm o condão de tirar a matéria espacial como um todo de uma margem que ela se encontra hoje aqui no Brasil, falando sobre isso que vai ajudar. E a ideia é essa mesmo, entendeu? A ideia é aquele movimento antropofágico, o Abapuru, e é deglutir cultura exterior e depois trazer para moldes nacionais. Exatamente. Entendeu? Esse é o objetivo final. Contamos hoje com a presença do pesquisador e advogado Vinícius Guedes de Oliveira. Até já.